Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 158, módulo 12. O assunto: resistores ligados em paralelo. Vamos lá? Imagine vocês, aluno, uma rodovia de duas faixas. Essas duas faixas irá permitir o tráfego de mais carro durante uma hora do que uma rodovia de uma faixa só. Agora imagina uma rodovia de 3 faixas. Essas 3 faixas irá permitir mais tráfego de carros do que uma rodovia de 2 faixas. Podemos fazer uma regra sobre rodovias. Quanto maior o número de faixas, menor será a oposição de tráfego. Ocorre uma coisa semelhante em circuitos elétricos. Quanto maior o número de caminho para a corrente fluir, menor será a resistência do circuito. Preste atenção. Quanto maior for o número de caminho para a corrente fluir, menor será a resistência do circuito. Na figura ao lado, observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Nela mostramos como isso funciona. Quando os dois resistores estão em paralelo, existe menos resistência ao fluxo de corrente. Observe. Podemos então concluir que quando os dois resistores estão em paralelo, existe menos resistência ao fluxo de corrente do que com apenas um resistor ligado. Observe na figura que a corrente ela se divide. Não importa qual é o valor do resistor que exista no circuito. Se você, aluno, ligar um outro resistor em paralelo, vocês irão sempre reduzir a resistência do circuito. Isso é válido tanto nos resistores de maior valores, iguais ou menor, ligados em paralelo. Aqui temos uma regra importante para resistores em paralelo. Quando resistores estão em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a menor resistência na combinação em paralelo. Preste atenção, hein? Quando os resistores estão em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a menor resistência na combinação em paralelo. Na figura, mostramos um fato importante sobre a corrente nos resistores em paralelo. Vocês irão observar que a corrente ela se divide de tal forma que parte dela flui através de um resistor e a outra parte ela flui através de outro resistor. Preste atenção, observe o diagrama. Vocês, alunos, irão observar que a corrente ela se divide de tal forma que parte dela flui através de um resistor e a outra parte flui através de outro resistor. Ao contrário dos resistores em série, onde a mesma corrente ela flui através de todos os resistores. Agora, em relação aos resistores ligados em paralelo, a corrente ela se divide. Aqui está uma outra regra importante para lembrar. Quando resistores estão em paralelo, a corrente ela se divide. Apenas parte da corrente flui através de cada resistor em paralelo. Preste atenção. Quando resistores estão em paralelo, a corrente ela se divide. Apenas parte da corrente flui através de cada resistor em paralelo. É muito fácil achar a resistência equivalente de resistores em série. Basta então somar os valores dos resistores. Agora, para achar o valor dos resistores equivalente dos resistores ligados em paralelo, é um pouco mais difícil. Porém, se vocês, alunos, conhecer algumas regras simples, poderá resolver qualquer problema. A primeira regra é lembrar que toda vez que dois resistores de valores iguais estão em paralelo, a resistência da combinação é sempre a metade do valor de cada resistor. Preste atenção, hein?
Toda vez que dois resistores de valores iguais estão em paralelo, a resistência da combinação é sempre a metade do valor de cada resistor. Observe com atenção o circuito com resistor ligado em paralelo na figura ao lado. Observe que na figura os dois resistores eles possuem valores iguais, isto é, 10k ohms, isto é, 10.000 ohms. Podemos então concluir que o valor dos resistores na combinação, no caso, a resistência equivalente, em paralelo, é a metade de 10k ohms, ou seja, 5k ohms, que equivale a 5.000 ohms. Observe o diagrama. No diagrama nós temos, ligado em paralelo, dois resistores cujo valor é de 10k ohms. Para ter a resistência equivalente, conhecido como REC, nós temos então que dividir por 2. Neste caso, 10k dividido por 2 equivale a 5k ohms. Muito bem, pessoal. Com isso nós terminamos esta nossa aula. Então, gente, até a próxima.